Umbralzão grosso, qual foi o pior que você já foi? Vai, conta uma missão sinistróxima. Então vamos lá. Teve uma época que eu num final de semana, eu estava me sentindo depressivo, com sintomas de querer me matar. Eita. Tá? E normalmente eu não tenho esse tipo de sintoma, eu não sou um cara assim. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Eu quis ficar recluso, não estava junto com a minha família, estava no escuro, no quarto. Então, sintomas de depressão mesmo, total. Mas sem entender a forma como isso estava acontecendo. E aí eu chamei a minha galera, né? Que a minha galera, na verdade, sou eu mesmo, né? Sou eu multidimensionalmente. Eu falei, eu me perguntando, pô, mas e aí, o que está acontecendo comigo, né? E que é com vocês também, né? Com vocês que eu digo, é com vocês que sou eu também. E aí o que aconteceu? Eu tive uma projeção muito interessante, como eu falei para vocês, onde eu fui para essa ponte, que é essa nave já estacionária. E por que eu chamo de ponte? Por dois motivos. Primeiro, porque ela parece um barco mesmo, com aquelas pontes que tem atrás, né, que é alta, né, aquela coisa toda, mas ela tem um bico também que é muito grande e energético, que ela se estende, que você olhando assim, parece realmente que é uma ponte de energia. Então eu encontrei essa equipe de rede que eu comento com vocês que eu trabalho, né? Eu fiz um Merkabah, que é normalmente como eu carrego esse pessoal para um umbral, que eu faço um Merkabah coletivo, como eu comentei com vocês, o pessoal todo entrou e a gente chegou no umbral. Chegamos no umbral, só para vocês entenderem, quando a gente já estava chegando no umbral, essa localidade que eu estava comentando com vocês, que é muito escura, com muito raio, com aqueles seres sendo esvaídos, aquela energia, mas tinha tipo uma luz piscante, que estava dando o sinal de onde deveria ser o resgate. E ali a gente parou. Foi muito interessante, que aí fez-se aquela proteção que eu comentei com vocês, com aquele domo energético, pessoas do lado tomando conta, outras pessoas que sempre estão fazendo resgate, tirando os enlaces energéticos que estavam trabalhando na soltura. E aí, de repente, o pessoal olhou para mim assim e falou assim, você sabe quem a gente está resgatando? E normalmente eu não pergunto quem a gente está resgatando, eu vou lá e faço o trabalho, não me interessa muito quem é. Só que aí olharam bem dentro do meu olho e falaram, é você. Eita. Era um fractal meu, que estava num umbral, que eu estava sentindo muito mal. Eu estava, esse termo cunhado pelo Lael é muito interessante, que é o frequenciamento, né, que a gente fala de frequenciamento de lugares, pessoas e objetos. Então eu estava frequenciando um outro fractal meu, que estava preso lá no umbral, e que eu estava tendo essas questões depressivas, né, essas, que não são minhas, mas porque eu mesmo estava sentindo isso numa outra fractalização. Então, para mim, isso foi um caso bem emblemático, explicou muita coisa, né, até para a gente, às vezes, compreender que às vezes o que a gente está sentindo não é nosso. Às vezes você acha que o que você está sentindo é seu, mas não é. Às vezes pode ser de um outro fractal seu, ou às vezes de uma outra pessoa. Ela deixou um rastro energético, às vezes você sentou num ônibus, você sentou numa cadeira onde tinha uma pessoa que estava mal, às vezes você acorda super bem, assim, está super feliz e de repente baixa aquela deprê que você não sabe de onde vem, você tenta achar uma justificativa, mas de onde vem isso, eu não sei de onde vem isso. Na verdade, às vezes você está frequenciando uma pessoa que sentou numa localidade e você pegou aquela energia que ela deixou, aquele rastro, e você começou a entender que aquele era o problema. Então eu acho que essa daí, para mim, foi o resgate mais emblemático, assim. E eu fiquei super feliz depois, né? Aquela coisa toda. Aí pra vocês entenderem, o Merkabah depois ele pega essas pessoas. Por um acaso, a gente já passou dimensionalmente de terceira, quarta, quinta, sexta, já fomos para dimensões onde já existiam naves, existem também naves geoestacionárias, vamos dizer assim, a nosso favor também, onde existem pods de recomposição energética, onde se coloca lá um corpo para ele se reestruturar, entendeu? Para ele virar, de repente, uma questão, não está ovoidizado lá embaixo, né? Que não tem uma forma corpórea, então quando chega lá em cima tem que reestruturar também para a pessoa poder ser o que é, né? Então, para mim, foi bem interessante isso. Tá, então, só para resumir essa história, então você resgatou a você mesmo no fundo do umbral, porque você começou a sentir e receber pensamentos suicidas. Pensamentos suicidas. E eu mesmo me dei o sinal de resgate, que é o que eu gosto de falar com as pessoas. Você já se deu o sinal de resgate? Você já se tornou visível para você mesmo, entendeu? Que na minha visão, como eu consegui interpretar, entrando naquela questão da pareidolia, é como se fosse um sinal pulsante, uma luz. Naquela escuridão, naquela coisa toda, falando, eu tô aqui. E aí desceram para pegar. E isso acontece com várias pessoas. Quando a gente faz vários resgates, tem esse sinal pulsante. Você imagina só, como é que você está descendo numa localidade que você não enxerga nada, aquela coisa toda,
Como é que você sabe quem tá apto e quem não tá apto? Uhum. Então, normalmente eu vejo esse sinal pulsante ali, eu sei que ali tem uma pessoa que tá apta a sair daquela localidade. E é comum isso, né? Porque às vezes tem pessoas que têm situações boas financeiras, ou não também, mas são felizes e de repente bate uma depressão meio louca e a pessoa não sabe, às vezes é um fractal dela que está procurando, agonizando lá. É muito comum eu ver isso. Sim. Eu olho para as pessoas e falo assim, essa pessoa praticamente, óbvio, que tem os problemas da vida, normais, todo mundo tem problema, ninguém aqui é um anjo que tudo dá certo, mas bate aquela deprê bizarra, porque não tem explicação. Sim. E aí pode ser esse caso. Claro. Quantos pais de família você vê, dando o exemplo que você deu? Pô, o cara tem dinheiro, o cara tem uma família, tem uma mulher, tem filho. Por que o cara se suicida? Sim. É complicado. Esquisito, né? Pelo menos, vamos lá, dentro da fisicalidade, eu não estou falando que isso é coisa importante, até porque dentro de todo o contexto que a gente está falando, isso não vale de nada, né? O que vale realmente é a espiritualidade, a energia, aquela coisa toda, a gente experienciar em várias localidades sem ter isso aqui. Mas dentro dessa fisicalidade, do nosso entendimento do que é bom, entendeu? O cara tem tudo. O cara tem uma mulher, o cara tem dinheiro, o cara tem filhos saudáveis, o cara tem uma vida boa. Por que o cara vai se suicidar? E eu já vi acontecer muito disso. Eu tenho clientes que se suicidaram, por incrível que pareça. Que loucura. O cara tinha de tudo, você não falava nada, não tem nada, parecia morto. Então, é muito doido.